Olá, está no ar o programa Direito e Globalização, agora, toda terça-feira, ao vivo, às 19 às 20 horas. E você pode assistir nos canais 9 da NET ou 186 da Vivo TV, ou também pelo site www.tvaberta.tv.br. Eu vou repetir que é difícil, www.tvaberta.tv.br. Se você tiver dúvidas, sugestões, envie e-mail para direitoglobalização@tvaberta.tv.br. Vou repetir também, direitoglobalização@tvaberta.tv.br. O convidado de hoje é a doutora Bruna Angotti, que é antropóloga, professora universitária e coordenadora do núcleo de pesquisa do IBCCRIM. Advogada, antropóloga, professora universitária e coordenadora do núcleo de pesquisa do IBCCRIM. Quanta coisa, não, doutora? Bastante responsabilidade. E dividido a bancada comigo, Cristiano Marão, diretor do IBCCRIM. E vamos falar sobre o tema do momento, manifestações populares no Brasil. Tudo bem, Cristiano? Tudo ótimo, Martinho. Um prazer voltar aqui ao Direito e Globalização. É um prazer tê-lo sempre aqui, com tantos convidados interessantes hoje. Tem uma jovem, uma trabalhadora intelectual, antropóloga, advogada. Fiquei impressionado com o currículo dessa moça aqui. Jovem também com a densidade intelectual da mesma, viu? Fiquei realmente impressionado. Estava um papo muito gostoso aqui, falando sobre o tema do momento, que são as manifestações aí populares que estão acontecendo em todo o Brasil, que vocês de casa devem ter tomado parte, participado. Se assistiram o meu programa na semana passada, viram. Eu gravei o programa aqui, falei, foi gravado, não foi ao vivo, porque eu ia na manifestação. Eu falei assim, desliga, você está me vendo? Desliga, vai para passar, depois você assiste a reprise. Lembrando a você, hoje eu estou ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Bom, doutora Camila, como é que é esse negócio aí de mim? Hã? Bruna. Bruna. É Bruna, desculpe, doutora Bruna. Doutora Bruna, como é que nascem essas manifestações? No meu tempo, manifestação nascia dentro de partido político, dentro de organização da União Nacional dos Estudantes, enfim, dentro de entidades. Hoje diz que nasce nas redes sociais, Facebook. É verdade isso? Eu não diria que nascem nas redes sociais. Eu acho que é uma manifestação que teve início com o movimento Passe Livre, que sempre se manifesta e sempre se manifestou, né? Que está na rua há muito tempo. O Fórum Social Mundial, desde 2006, né? Que é um movimento criado em meados dos anos 2000, então que é um movimento que existe concretamente, que não é um movimento virtual, que tem pessoas que compõem, que tem pautas claras, que debatem, e evidentemente que as redes sociais catalisam e facilitam muito um processo de chamar para a rua, de ir para a rua. Então eu acho que começa evidentemente no debate político e no seio dos movimentos, nesse caso do movimento Passe Livre, de um debate antigo sobre acesso à cidade, transporte, mobilidade urbana, né? E depois tem esse chamado nas redes sociais. Eu acho que esse é um primeiro momento. E um segundo momento é o que a gente vai discutir mais para frente hoje, mas que essa história do gigante, o gigante acordou, vem para a Rua Brasil, que vem, aí sim eu diria que isso começa mais nas redes sociais e na televisão. Mas inicialmente, começa com um grupo político que se reúne, como na sua época se reuniam os partidos, os sindicatos, os grupos, os movimentos políticos, apartidários ou não, né? Acho que o MPL é um grupo assim. Tem essa característica. E é bastante politizado, ver algumas intervenções dele, principalmente a intervenção que teve na prefeitura, os jovens são muito articulados, né? E essa questão do partidarismo, antipartidarismo, apartidarismo, parece que muitos deles, inclusive, têm vinculações com partidos, né? Partidos de extrema esquerda, como o PSOL, o PSTU, como o PCO, e até gente que tem militância dentro do PT também, né? Como é que você explica isso, Bruna? Um movimento que se iniciou com uma pauta específica, que era revogar o aumento da passagem do transporte coletivo, e, de repente, passou a ter uma pauta extensa, que vai desde a rejeição da PEC 37 até essa coisa abstrata do combate à corrupção. Até a maioridade penal entrou de rua. Pois é. Eu acho o seguinte, tem algo claro que é a pauta do MPL. O MPL, eu não faço parte, mas eu sou simpatizante, então vira e mexe eu leio sobre eles, vejo, participo em alguma medida. Tem uma pauta clara deles que é mobilidade urbana e transporte, e nesse caso específico das manifestações, o preço das tarifas, a redução das tarifas, né? Tem
No site do MPL, eles deixam muito claro que eles não são vinculados a partido político ou movimento, que eles aceitam pessoas de partido lá dentro. Então, que você, como militante do PT, pode fazer parte, do PSOL, do PSDB, de qualquer partido que seja, mas que lá dentro a bandeira não é política no sentido de partidária. Não é partidária, é política em torno de uma causa específica. Esse é o ponto do MPL. Eu acho que a partir daí, teve uma guinada, que foi a violência policial, principalmente contra jornalistas, né, contra todos, mas a que chamou a atenção das grandes mídias foi a contra jornalistas na quinta-feira, né, em frente ao Teatro Municipal e depois quando subiu para a Paulista, na Praça Roosevelt. E a partir daí, novos grupos foram para a rua com novas e extensas causas, né, desde redução da maioridade penal, PEC 37, Cansei Brasil, Fora Corrupção, impeachment da Dilma. E aí começou essa história desse gigante que eu acho que é o que mais nos intriga agora, né? Quem é? Porque, assim, a pauta do MPL foi atendida, uma delas, que é a redução das tarifas, tem a tarifa zero, tem inúmeras bandeiras, melhorar a mobilidade urbana, que eu tenho certeza que o movimento vai continuar por outras vias. Eles recuaram da rua agora com o que aconteceu na sexta-feira passada, né? Sexta. Que teve violência na rua, grupos neonazistas queimaram bandeiras de partido, então saiu um pouco do controle, né? Bom, uma manifestação que toma uma envergadura dessa está arriscada a incorporar elementos das mais variadas naturezas. Uma das grandes preocupações que havia na década de 70, no movimento estudantil, nós vivíamos na ditadura, são os provocadores infiltrados. Isso sempre teve, né? E na democracia eles continuam tendo, são pessoas a serviço da polícia, de setores mais atrasados da sociedade, conservadores que fazem isso de propósito para destruir e desvirtuar a manifestação. Agora, um dado que me impressionou bastante, Bruna, foi o seguinte fato. Eu, há um ano atrás, está até aqui, eu escrevi, num desses jornais do advogado, eu escrevi um artigo, não contra a Copa do Mundo, mas o modelo de Copa que estava se fazendo. E isso... E eu fui criticado, tem um contraponto de um deputado do Partido dos Trabalhadores, fiz um contraponto, me chamando de que eu não era patriota, que ele desconfiava das minhas intenções, essa bobageira toda aí, não tem muito significado. Não é o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. Não, mas olha, eu até pensei que foi, mas enfim, esse é o menos importante. Mas eu vi, as teses que eu levantava, eu vi confirmadas, infelizmente eu vi confirmadas pelo tempo, eu acho que incorpora esse novo elemento, né? Então, que contraponto é esse? Nós temos o Congresso Nacional, nós temos nós temos uma tradição de futebol, de apoio às manifestações, até na ditadura, quando o Brasil ganhou, teve um grande sentimento, tinha até uma grande corrente. Então, pela primeira vez, me parece, e aí a questão se é a primeira vez, e que sua análise, o futebol passa a ter uma ligação com a política. Não o futebol jogado, não, mas o futebol, o que há por trás do futebol, esse mundo. Qual a sua avaliação sobre essa incorporação do elemento Copa do Mundo? Isso. Eu acho o seguinte, no discurso da Dilma que ela fez na sexta-feira passada, ela reforçou e ressaltou bastante a importância do futebol para o Brasil, né? Falou bastante da FIFA, né, indiretamente, não façam um papo meio maternal, né, não façam feio crianças. Eu vou contratar 50 mil médicos. O Brasil, mas teve um papo assim, recebam bem os países que sempre te receberam, mas eu acho que ela estava falando dos jogos, né, das equipes e tal. Então, assim, tem essa tentativa de, o brasileiro, o futebol, o carnaval, a festa, o sorriso, tal. Então, assim, um pouco uma tentativa, eu desgostei bastante dessa tentativa de falar de um nacionalismo. O brasileiro é. O brasileiro não é, os brasileiros são, e são diversos, e têm bandeiras diversas, e são, né, isso é muito complicado. Mas o que eu acho em relação à relação futebol e movimentos, eu acho que, assim, não tem como mais pedir para voltar atrás na construção dos estádios, né? Se era uma manifestação que deveria ter acontecido antes. Eu avisei ali, eu avisei né? Agora. Acontecer agora, mande o dinheiro dos estádios para os hospitais, já é tarde, não é possível, então, de fato, a Copa do Mundo vai acontecer. O que eu acho que não se pode perder de vista de jeito nenhum é a violência que acontece por trás disso, né? E que a gente tem que tomar muito cuidado, e aí eu acho que entra a política e entra esses movimentos que estão sempre na rua há muito tempo, denunciando o genocídio da população negra, morte das pessoas nas favelas, morte das pessoas na periferia, e assim, os estádios
incitaram uma violência gigantesca de desapropriação, de desrespeito aos direitos humanos, né? E isso não vem à tona, né? Isso vem à tona pelos movimentos, mas na fala da Dilma parece que estamos construindo ótimos estádios e que está tudo sob controle. E para mim, sabe o que me chocou na fala dela, é uma coisa pessoal mesmo? A Dilma foi presa política. Eu estava no presídio Tiradentes em 70, acompanhou a Copa. Então houve um grande debate dentro da esquerda em 70, debate talvez do presídio, é coisa que você não tem o que fazer, mas é um debate que se a gente deveria, se a esquerda deveria, eu não era preso político, mas estou falando se a esquerda deveria torcer para o Brasil ganhar ou não. Então havia esse debate. Então uma pessoa, era um debate politizado, uma pessoa que passou por toda a experiência que ela passou, presa 4 anos, enfim, participou da ação armada, enfim, e de repente sair com esse tipo de coisa. E um discurso que remetia muito à ditadura, assim, receba estrangeiro, seja patriota, seja isso, a pátria do futebol, é um negócio me chocou muito essa linha de argumentação. Uma coisa que me chamou muita atenção nesses movimentos a partir da quinta-feira, né, que eu acho que tem um divisor de águas claro, né, o que estava no MPL e numa pauta específica e que depois acabou virando... O negócio desbordou. O que transbordou. O nacionalismo, né? O nacionalismo está sempre presente em momentos como esses de massa, né? Então, a bandeira do Brasil, o hino nacional, verás que um filho seu não foge à luta. Esse nacionalismo me preocupa, né? Me preocupa no sentido de que uma pátria se une num teor nacionalista para quê? Para se organizar em torno de algo. Né? Porque somos muito distintos e muito diferentes. Quando a gente veste a mesma camisa, o mesmo uniforme, a gente está pedindo algo. Nesse caso, grande parte desse movimento estava pedindo, por exemplo, o impeachment da presidenta, desrespeitando tudo que a gente tem de estrutura democrática. Né? Então, me preocupa o nacionalismo nesse sentido. A Fiesp, com o seu logo de fora, né? Uma bandeira do Brasil, todo mundo falou, não, mas é por causa da Copa das Confederações. Desculpa, mas eu não tinha visto isso antes. Eu não entendi dessa forma, não. O momento é propício para oportunismos de todos os tipos. Né? Há uma discussão sobre a questão dos partidos políticos, né? Se o modelo político que nós temos baseado em partidos se esgotou ou não. Né? A questão dos partidos terem sido hostilizados depois dessa mudança de perfil, né? Eu li até um troço engraçado que no início a passeata queria o fim do aumento do transporte, depois transformou numa geleia geral, uma espécie de micareta da TFP. Né? Então tem de tudo, ali. E há hoje a discussão. Essa mudança ela vai se dar por meio dos partidos ou essa é uma oportunidade para uma nova construção de democracia fora dos partidos, né? O que você... Mas essa pergunta você vai responder daqui a pouco. Essa e outras perguntas que chegaram de casa, você vai responder no próximo bloco do programa Direito à Globalização. Estamos ao vivo, ligue e participe pelo telefone 3877-0078. Até lá. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Este programa tem o apoio cultural da Editora Saraiva e com o apoio científico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O programa Direito e Globalização é uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo. Se você apresentar febre alta, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Caso você já tenha sido diagnosticado e apresentar dores abdominais e vômito, não perca tempo. Retorne à unidade de saúde. Pode ser a forma grave da doença. O SUS preparou milhares de profissionais de saúde para te atender melhor. Juntos, somos mais fortes nesta luta. Estamos de volta no programa Direito e Globalização, hoje discutindo manifestações populares no Brasil. No bloco passado, eu
terminou com sua pergunta. Reprisa a pergunta. Isso, é uma discussão hoje se a reforma política, que me parece ser uma unanimidade, né, a necessidade da reforma política, se essa reforma vai se dar por meio dos partidos que aí estão, por meio do sistema que aí está, ou se é uma oportunidade para que essa reforma se faça fora dos partidos, criando-se uma nova maneira de uma nova forma de democracia, né, que é a ideia de alguns aí. Eu acho que as pessoas na rua é sempre muito importante, né? Apesar de terem pessoas de direita, de terem discursos bastante reacionários e diferentes aos discursos nos quais eu acredito e as causas que eu tenho, eu acho que gente na rua é sempre importante para se repensar o que está por aí, o que está colocado, para se pensar novas formas de atuação. Então, eu acho muito relevante, e eu acho muito relevante fazer a presidenta ir em rede nacional, falar em pacto, fazer propostas novas, eu acho fundamental. O que eu acho? Eu acho que uma das bandeiras da reforma política muito importante é justamente acabar com o voto por legenda, né, e a pessoa saber em quem está votando. Eu acho que precisa ter um acompanhamento mais claro, mesmo que seja via partido, mas acompanhamento mais claro, e que eu acho que pode acontecer nos portais de transparência, pela lei de transparência, das pessoas em quem você votou, e eu acho que essa é uma forma de continuar uma representatividade, mas uma representatividade acompanhada, fiscalizada. E eu acho que tem também algo muito importante, que é essas pessoas que estão na rua ocuparem as instâncias democráticas que já existem. Então, tem Conselho da Comunidade, tem inúmeros conselhos, tem Conselho da Saúde, tem Conselho da Educação, tem Orçamento Participativo. As instâncias democráticas estão aí para participação, audiências públicas, estão aí para participação popular. As pessoas não participam, quer dizer, muita gente participa, mas a gente precisa trazer quem está insatisfeito para participar também, né? O que houve, eu particularmente participei, só fazer um comentário, no governo Marta, né, notadamente na questão do plano diretor, com audiências públicas, conselhos e tudo mais, e houve uma frustração muito grande, se discutia muito, e as pessoas da subprefeitura pessoas se mobilizavam no bairro, que era um interesse específico daquela região, e simplesmente se fazia outra coisa completamente diferente. Então, eu acho que caiu um pouco indiscreto, espero que se isso for restaurado pelo prefeito Haddad, inclusive houve uma sugestão ontem, foi enviada pela OAB para se restaurar o Conselho de Transporte para discutir a questão de tarifa pública e tudo mais. É um projeto pendente, mas não precisa projeto, por decreto você faz isso, mas que também respeite a opinião da comunidade, porque não é supressão de instância, mas se chamou, você quer ouvir. Simplesmente ignorar, mas independentemente disso, vamos fazer... Posso fazer um parênteses? Pode, claro. Eu acho que tem algo que é fundamental, que a gente é uma democracia criança. Eu falo para os meus alunos muito na faculdade isso. A gente é uma democracia que tem 25 anos, mais ou menos, né? A gente está aprendendo a circular nas instâncias democráticas ainda. Então, eu acho que ocupar esses espaços, essas instâncias, é algo fundamental para o crescimento democrático. E eu acho que está aí, né? É possível. Eu estou com uma série de perguntas aqui, vamos lá. Tem a Michele Bairro Interlagos, obrigado, Michele. E ela pergunta o seguinte: na opinião de vocês, essas manifestações irão influenciar as eleições de 14? Eu acredito que sim. Acho que as pessoas que estão na rua têm pautas. Eu acho que, evidentemente, que vai caber aos políticos conseguirem, né, incorporar essas pautas nos seus programas, nas suas agendas políticas. Eu acho que os olhos estão mais em cima deles agora. Eu acredito que vai ter uma influência, sim, e muito verificar de que maneira vai ser cumprido, né? Vão ser cumpridos esses pactos. Eu acho que se as pessoas estão com essa sede de participação, certamente, se não for uma marola, certamente isso tem impacto. Eu acho que já é uma tempestade, um tsunami, viu? Pelo menos institucionalmente abalou, foram os 10 dias que abalaram a República aqui. O Jaime do Jardim Bonfilholi, o Jaime sempre participa aqui conosco, bem-vindo, Jaime, outra vez. Ele faz a seguinte pergunta: quantas classes C, D e E forem para a rua, que é uma questão de tempo, em sua opinião, para quem elas irão manifestar seu apoio? Eu acho que a classe C, D e E, se existe, né,